Vamos apresentar agora quais são os fatores intervenientes no processo de evaporação. Então nós vamos ter basicamente 4 fatores de grande relevância. O primeiro deles é a radiação solar, como nós já discutimos no módulo anterior, o vento, a temperatura e a umidade do ar, né? Que a gente vai calcular essa questão de quanta água tem na atmosfera através do conceito de pressão parcial de vapor de saturação que vocês viram quando nós discutimos aqui acerca da hidrometeorologia. Então, o que é que a gente vai ver? Qual é o impacto do vento? Então, como eu falei, o vento ele é um fator relevante em função de ele modificar, ele transportar a umidade. Então, a umidade, você tem um lago e ele evaporou, aquela evaporação, aquela água que foi transportada para a atmosfera, ela vai ser removida pelo vento. Então, o vento, quanto mais intenso for o vento, maior vai ser essa remoção dessa quantidade de água que vai ficar aqui próxima à superfície do lago. Então, com isso, você vai remover uma camada que estava saturada e colocar uma camada que não está saturada. Com isso, você vai manter a atmosfera sempre com um déficit hídrico e esse déficit vai fazer com que haja um aumento do processo de evaporação. O segundo fator, que a gente já começa, eu já sinalizei inclusive quando falei sobre o vento, diz respeito exatamente à quantidade de água que a atmosfera consegue reter, que é a pressão parcial de vapor de saturação. Então a atmosfera ela consegue reter uma quantidade máxima de água. Então, se ela consegue reter uma quantidade máxima de água, se você estiver próximo a essa quantidade máxima de água, você vai evaporar menos água. E se você estiver já saturado a atmosfera, você não vai conseguir mais evaporar água nenhuma. Por quê? Porque já que a atmosfera está cheia, ela não consegue mais ter espaço, né, entre aspas aqui, para receber esse aporte, essa quantidade de água que viria da evaporação. Então, a atmosfera saturada, a evaporação é igual a zero. Então, quanto menor for a pressão parcial de vapor do ar, né, num determinado momento, maior vai ser a evaporação que vai acontecer numa determinada superfície. Outro fator importante é a temperatura, como vocês podem observar nessa transparência que vocês estão vendo. Então, o que é a temperatura? Qual é a relevância da temperatura? A relevância da temperatura maior está associada à própria pressão parcial de vapor de saturação, porque a temperatura ela influencia a pressão parcial de vapor de saturação. A pressão parcial de vapor de saturação varia, como nós vimos, pela lei de Clapeyron, tá certo? Como sendo um exponencial. Quanto maior a temperatura, maior cresce exponencialmente a quantidade de água que é passível de ser retida na atmosfera. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser esse reservatório da atmosfera. Temperaturas mais baixas, o reservatório é menor. Temperaturas mais elevadas, o reservatório da atmosfera é maior. Então, em função disso, uma maior quantidade de água poderá vir a ser evaporada para poder suprir esse reservatório da atmosfera. Então, a temperatura ela é uma variável extremamente importante. Então, nós vamos ter evaporações maiores, inclusive também em climas mais quentes, do que em climas mais frios. Em regiões onde você vai ter umidade do ar mais baixa do que em regiões que você vai ter umidade do ar mais alta. Outro ponto importante que a gente já sinalizou vai ser também a questão da radiação atmosférica. Que a radiação atmosférica, tá certo? Ela vai ser exatamente aquela quantidade de energia necessária para que aconteça o processo de evaporação e a fonte primária dessa energia é o Sol, tá certo? Então, a radiação de onda curta que chega à atmosfera, adicionalmente a radiação de onda longa que vem, a Terra absorve uma certa quantidade dessa radiação de onda curta que vem do Sol, emite radiação pela lei de Stefan Boltzmann. Essa radiação é uma radiação de onda longa, tá certo? Pela equação de Wien, né? Que o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura. Essa radiação de onda longa que é emitida pela Terra é absorvida pela nuvem e volta para a superfície da Terra. Então, essa radiação de onda longa somada à radiação de onda curta é exatamente o total de energia que vai ser disponível para que aconteça o processo de evaporação. Então, basicamente, esses são os 4 fatores fundamentais para que aconteça o processo de evaporação. Vão existir equações que vão tratar e vão estimar a evaporação usando basicamente o balanço de radiação.
Outra família de equações vai tratar de quantificar a evaporação utilizando esses fatores aerodinâmicos, quais sejam a umidade do ar, a temperatura e a velocidade do vento. E vão existir equações que vão combinar esses dois fatores, que vão ser chamadas equações combinadas, sendo a mais famosa a equação de Pena-Montiff. E vão também existir outras equações que vão estimar esses valores a partir de empíricas, a partir de observações, como é a equação de Tortwaite, de Hargreaves, que vão utilizar esses fatores e construir uma equação que estima a evaporação a partir de experimentos de campo. Então, depois, esses fatores vão nos possibilitar construir as 4 formas de equações básicas de estimação da evaporação, qual seja balanço de energia, tá certo? O balanço dos processos aerodinâmicos, as equações mistas e as equações empíricas, que vai ser observado, que a gente vai ver essas equações no módulo seguinte. Mas antes disso, a gente vai ver como é que se calcula e se estima, como é que se quantifica a partir de medidas o processo de evaporação.